Um, dois, som.
Boa tarde a todos. Solicito aos vereadores, integrantes da Comissão Especial de Inquérito sobre a BBC, que, por gentileza, compareçam à sala para início da sessão. Às 14h10 do dia 28 de maio de 2018, no auditório José Nantala Badwe, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a presença dos vereadores Bugalu, Sidney Guedes, Rita Leme, Cláudio Moreno, com a ausência temporária de João Carlos Carvalho, declaro aberto os trabalhos da 10ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultante das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013. Registramos o início desta 10ª reunião e vamos à deliberação de ata da reunião anterior. Está em discussão a ata da 8ª reunião desta Comissão Especial de Inquérito, realizada em 14 de maio de 2018. Não havendo manifestação, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como está. Está aprovada a ata da reunião anterior. Como de praxe, a gente vai começar a oitiva com a ex-secretária Estela Márcia Florianezela. Eu peço que o Eurico aguarde na sala ao lado. Por gentileza, Eurico. Atendendo à deliberação havida em reunião anterior, foi convocado para prestar depoimento perante esta Comissão Especial de Inquérito a senhora Estela Márcia Florianezela, ex-secretária de Saúde da Prefeitura de Bragança Paulista. De praxe, a gente lê o termo de compromisso. Estela, eu gostaria que você ouvisse com atenção. Em seguida, eu e você assinamos, ok? Termo de compromisso. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situada na Praça Absa Bichedi, 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, o vereador Cláudio Moreno, Sidney Guedes, relator, e dos vereadores Antônio Bugalu e Rita Leme, membros, compareceu para prestar depoimento a senhora Estela Márcia Florianezela. RG número 8417481, dígito X, com 61 anos de idade, casada, residente na Avenida Marcos Vinícius Vale, número 588, bairro Lagos de Santa Helena, município de Bragança Paulista, estado de São Paulo, de profissão médica, a qual declara, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso, do que para constar foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pela compromissada. Bragança Paulista, 28 de maio de 2018. Eu registro a presença do vereador João Carlos Carvalho. Por favor. Também registro a presença do vereador Mufido Dorré, acompanhando os trabalhos desta comissão.
Estela, neste momento nós informamos que o seu depoimento será degravado por esta comissão especial de inquérito e irá constar dos autos. Antes de abrir espaço para os integrantes da comissão fazerem suas perguntas, eu gostaria que, inicialmente, Estela, por favor, passar o microfone, está do seu lado aí, Estela, para a gente iniciar as perguntas, o período que a senhora era secretária na vigência desse contrato com a BBC, para a gente poder nortear por aí. Começou em novembro de 2013 o contrato. Eu fui secretária de saúde de fevereiro de 2013 a final de setembro, acho que passou alguns dias de outubro, primeiros dias de outubro de 2014. Até outubro de 2014. A vigência do contrato foi do finalzinho, acho que 28, 29 de novembro de 2013, e ainda perdurou depois que eu saí. Ok, então a senhora ficou até outubro de 2014, certo? O espaço está aberto para perguntas dos senhores vereadores a depoente. Quer começar, Rita? Fique à vontade. Não, é sempre a pergunta que nós estamos fazendo para todos, né? A respeito dos 8 milhões da dívida. O que a senhora pode falar sobre isso? Eu posso dizer que eu fiquei sabendo pelos jornais dessa dívida. Estela, nesse período que a senhora esteve à frente da Secretaria de Saúde, até outubro de 2014, a senhora se lembra se fez a solicitação da realização de algum serviço que não estivesse no contrato entre o município e a OS e a BBC? Não, em momento algum. Nós temos declarações da Yolanda, que foi ouvida na comissão passada, de que houve um pedido para se instituir o leva e traz, que foi no começo do contrato. A senhora não fez esse pedido? Não, não fiz esse pedido. Tem certeza? Sim, eu estou sob juramento. Eu não fiz esse eu ia pedido. lembrá-la disso nesse instante. O que nós fizemos, quando se mudou o pronto atendimento para a nova UPA, nós fizemos a instituição de vans. Fizemos a mudança dos ônibus, do caminho dos ônibus, alguns, né? E fizemos a instituição de vans no início, né? Porque a população estava acostumada a ir até o Bom Jesus. Então, fizemos um certo período isso daí. É justamente esse o serviço que não. nominado como leva e traz, através de vans, não é? Vans do transporte sanitário, mas pouquíssimo tempo, algum tempo. Então, por favor, explique. Que serviço era esse que vocês colocaram as vans para servir? Nos primeiros dias apenas. Nos primeiros dias da mudança, onde a população ainda acorria ao Bom Jesus, a gente usou transporte, até porque a gente fez uma transferência da UPA sem parar o atendimento nenhum dia. Nós fizemos a transposição do Bom Jesus, Santa Casa e UPA, o atendimento. E, nesse período, houve vans do transporte sanitário transportando as pessoas para que ninguém ficasse com desassistência. Não é aquele serviço que eles puseram uma van lá no Parque dos Estados para trazer? Não é esse. Não. Esse era do transporte. Pertenceu ao município, então, as sim, vans? a saúde, Quem estava chegando ali no antigo Bom Jesus para vir até a UPA, é isso? Isso. Então, a senhora afirma que não solicitou, nesse período, até outubro de 2014, a instalação do serviço leva e traz? Não solicitei. Na sua passagem, no período que a BBC estava, até outubro de 2014, com a senhora se lembra se fez alguma solicitação para a compra de medicamentos de alto custo? Não solicitei. Até outubro de 2014, a senhora não solicitou? Não solicitei. Estando na Secretaria de Saúde, não solicitei. Senhores vereadores, a palavra está aberta para perguntas, caso os senhores queiram fazer, fique à vontade. Eu ainda tenho algumas perguntas, mas
Gostaria que os senhores ficassem à vontade. Boa tarde, senhores vereadores, assessoria, pessoas que nos acompanham pela internet. Boa tarde a nossa Estela Márcia Flores, Gianizela, ex-secretária. Obrigado pelo esforço de você estar aqui, porque hoje, com a falta de combustível, a logística está muito difícil na cidade. Eu mesmo, agora há pouco, quase já fiquei na rua. E não tem um local em Bragança que esteja adequado para receber os cidadãos para abastecer os seus veículos. Mas obrigado, por ter atendido ao convite dessa comissão. O que sempre está me colocando na minha cabeça a respeito de toda essa averiguação que está sendo feita através dessa SEI, é sempre as prestações de contas. Como eram feitas no seu mandato na secretaria? Como você controlava isso aí, além dos órgãos competentes para analisar? Como que era feito? Vocês recebiam todas as notificações, as notas, do período em que você estava, não sem citar os demais, porque você também não estava na frente. O senhor está se referindo à prestação de contas da ABBC? Isso, não correto. Do município. Não do município. Não da secretaria, no caso, da BBC. Como que a BFC prestava serviço, como que ela prestava conta para vocês? Porque vocês tinham que assinar as notas, encaminhá-las até mesmo para pagamento. Então, nós tínhamos uma comissão de avaliação, tínhamos o gestor do fundo municipal, e essas contas, essas notas, elas eram conferidas, e se houvesse alguma irregularidade, havia um encaminhamento disso para a devolutiva e justificativa da entidade, da organização social, e havia um prazo para isso, e, eventualmente, a nota poderia não ser paga, se isso fosse justificado, voltaria para a gente. Ou as glosas também. Ou as notas. Glosas, ou as glosas. Sim, E depois desse prazo passado, aí sim, aí eu assinava e isso iria para a parte do financeiro da prefeitura daí tem que passar para o financeiro, o prefeito assinar, etc, etc. Algum serviço foi prestado sem ter sido feito nota fiscal para poder se cobrar posteriormente? Que vocês pediram? Não, que tenha sido solicitado por nós, não. A gente se ateve ao contrato. E eles, no seu mandato, você percebeu que eles prestaram algum serviço sem estar no contrato? Eles prestaram o leva e traz. O leva e traz, eles prestaram, mas não foi solicitação da Secretaria de Saúde, e foi no momento, enfim, dessa transição aí do primeiro momento da UPA, mas não foi solicitação da Secretaria, foi um serviço prestado por eles sem que tenha sido solicitado por nós. A senhora tem conhecimento se o prefeito solicitou diretamente a eles a prestação desse serviço? Eu não sei, acho que isso deveria ser perguntado a ele, mas Não. Entenda. Eu perguntei se a senhora tem conhecimento. Não. Então, essa pergunta tem que ser a senhora. Sim. Não. A senhora tem... Eu vou repetir, por favor. A senhora tem conhecimento se o prefeito, à época, fez o pedido para que o leve trás fosse colocado direto à BBC sem passar por a senhora? Não tenho conhecimento. Ok. Bugalu? Boa tarde a todos, a todas. Obrigado da senhora estar aqui com a gente para ajudar a gente a esclarecer essas coisas, que quem tem que saber muitas coisas é a população, independente de política. A senhora ficou um ano só na saúde e na gestão do Fernão, pelo que eu estou vendo aqui. Eu fiquei 1 ano e 10 meses, aproximadamente. Tá bom. Não quero fazer mais perguntas nenhuma. Só queria saber, porque praticamente a senhora ficou só no começo da saúde. Parece que a BBC veio quase junto com a senhora, Eu entrei em fevereiro de 2013 e a BBC, o contrato se iniciou em acho que 28 de novembro de 2013. Isso. Então, a senhora não tem muitas coisas para poder ajudar a gente, porque a senhora ficou um ano só, Talvez até o Leve Trás... 2014 também. O Leve Trás foi na época da senhora ou não? Sim, foi, ocorreu na minha época. Sim. Tá bom, obrigado.
Só para, então, esclarecer a comissão, a ex-secretária atuou durante a execução desse contrato por praticamente um ano. Um ano. Uhum. Então, ela, aliás, aqui está mais por dentro de como começou esse contrato, as formas que foram feitas as reuniões, de que forma foi executado. Então, eu acredito que ela tem muito a colaborar com a nossa comissão, né? Pois não, vereador. É que, como já veio todas aquelas pessoas também, e durante os 4 anos, acho que é todos que ela também poderia explicar, nós já ouvimos de todas, né? Mas, se eu tiver alguma outra pergunta, eu vou fazer, só que no momento eu não tenho. Okay. Sim, estou à disposição. Eu fiquei cerca de 10 meses com a vigência da BBC. Estela, quando iniciou o trabalho da AOS aqui em Bragança Paulista, o que a senhora solicitou que fosse feito? Como que era, aí eu queria que a senhora ficasse à vontade para nos explicar como que era a tratativa da sua secretaria com o comando da AOS para pedir para executar os serviços. Olha, a AOS ela veio em função de um chamamento público, e esse chamamento público ele já contempla um projeto que a AOS teve que ser aprovada a sua capacidade de realização desse projeto para que ela pudesse ser contratada. E então o que ela teria que seguir seria o que estava na linha do projeto e os planos operativos que iriam se renovar, né, anualmente. Então, são conjuntos de metas que elas têm que necessariamente corresponder àquilo que o SUS espera, o Ministério da Saúde espera que o município faça, e que isso pode ser modificado ano a ano, né? Mas as diretrizes e a política básica ela é dada no próprio contrato. O que tinha no contrato, né? Olha, por tudo que nós acompanhamos aqui de documentação, ficava claro, e é claro, que a senhora, como secretária de Saúde, tinha a responsabilidade de ver se o contrato estava ou não sendo cumprido. E aqui a gente tem uma cópia do que a senhora disse para a sindicância interna da Prefeitura. Eu vou, inclusive, ler um trecho, gostaria que a senhora pudesse responder uma pergunta em seguida. Perguntado para a senhora sobre a questão do leve e trás, a senhora disse que não sabe precisar se os motoristas e insumos como combustível utilizados no leve e trás constavam nas prestações de contas da BBC para pagamento pela Prefeitura. A senhora disse que não pensou em solicitar um documento da BBC quanto a não haver cobrança posterior do leva e trás. Que a senhora também não viu como de responsabilidade de sua gestão, da Secretaria Municipal de Saúde, fiscalizar, acompanhar e legalizar, porque foi uma proposta, um projeto a mais que imaginava ser em prol da população na visão da ABBC. Desconhece qualquer solicitação e ou determinação e ou acompanhamento de outras instâncias da administração municipal para com a BBC para a frente do serviço leva e trás. Desconhece que tenha havido fornecimento pela BBC de insumos, tais como medicamentos que não constavam em contrato. Nada foi solicitado ou autorizado pela gestão de fornecimento, além do contratualizado, que todo o pagamento devido legalmente foi saldado pela gestão ABBC durante a sua gestão. É isso mesmo? A senhora quer retificar alguma coisa ou é isso mesmo? Nós fiscalizávamos aquilo que estava no contrato e aquilo que a gente tinha de meta. Então, nós não fiscalizávamos esse leve trás por não ser de contrato e não ser solicitado por nós. Ela foi uma ação extraordinária, extra, a mais, né? E o que nós fiscalizávamos, as notas do que era gasto em relação
veículos, etc., daqueles que eram utilizados na rede. Aqueles, sim. Motoristas, veículos, quantos são, quantos estão contratados, onde é que eles estão alocados, mas aquilo que dizia respeito à produção de serviços para a rede de atenção. Então, essa sim. A do leve e trás, não. Ela não era algo previsto em contrato. No seu modo de ver, foi uma iniciativa da BBC, pura e sim, simples? Certamente. Não foi por nós solicitado. É por isso que eu reafirmo. Na sua época, não houve nenhuma reunião para tratar disso? Olha, vamos implantar o leve e trás? Não participei de nada disso. Eu fui informada, né, e, em momento algum, isso foi cobrado, apresentado como uma prestação de contas para o setor saúde. Quando a senhora resolveu sair ou a senhora foi demitida? Eu saí. Quando a senhora resolveu iniciativa própria. sair em outubro de 2014, a senhora conseguiu deixar a prestação de contas em dia do que lhe cabia? A prestação de contas da saúde ela é fechada a cada quadrimestre. Né? Então, os 2 primeiros quadrimestres do ano, sim, eles já estavam fechados, né? Inclusive apresentados e aprovados pelo Conselho de Saúde e pela Câmara Municipal. O último quadrimestre, não, porque ele se encerraria ao final do ano. Quando a senhora falou que ficou sabendo pela imprensa dessa questão dos 8 milhões, não é? Sim. Quando a senhora ouviu pela imprensa que a BBC havia obtido o aval da administração para cobrar 8 milhões, a senhora chegou a entrar em contato para dizer que não havia pedido serviço com a administração ou porque não era mais funcionária, não entrou nessa seara? Contato com quem? A administração. Eu vou ler para a senhora. Não fiz contato com ninguém. Eu tenho um documento assinado pela uma das suas sucessoras, a Graziele Bertolini, em 27 de dezembro de 2016, encaminhando para o jurídico da Prefeitura. Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho, por meio deste, encaminhar o PA novamente para a apreciação de Vossa Senhoria, tendo em vista a avaliação contábil e o reconhecimento da dívida. Sendo só para o momento, aproveito para renovar protesto de estima e distinta consideração, me colocando à disposição para que mais se faça necessário. Isso aqui foi em 27 de dezembro de 2016. Lógico, a senhora já não estava mais lá. A senhora lembra-se quando ficou sabendo de que havia essa questão dos 8 milhões? Se foi em 2016 mesmo? Foi na época que os jornais publicaram. Foi no final da gestão do Fernando Dias. Então, só naquela época que a senhora ficou sabendo? Sim. Ok. Senhores, tem mais alguma pergunta? A Estela? Senhora, Rita, Sidney, João, o Galu? Para encerrar, só queria entender, Estela, o seguinte. As demais pessoas que nós ouvimos até agora, elas deixaram clara que a secretária de Saúde é quem fazia essas solicitações. Eu estou tentando entender como é que a BBC iniciou esse serviço, se a senhora está dizendo que a senhora não solicitou. Alguém da administração deve ter solicitado, ou a senhora não vê dessa forma? A gestão da saúde não solicitou, porque nós não temos essa autonomia para fazer solicitação fora do contrato, né? A gente tem uma licitação, né? Um chamamento público foi licitado, e, como eu disse no início, o que está no contrato é aquilo que nós temos que exigir da contratada. Eu queria que a senhora entendesse, e estou sentindo sinceridade nas suas palavras, é que o que nós estamos investigando aqui, em especial, é se a administração entregou mesmo para a OS fazer o que ela bem entendesse da saúde pública ou não. Pelo que eu estou entendendo do que a senhora está dizendo, a senhora não fiscalizou nesse período este serviço, leva e traz, e esta compra dos medicamentos de alto custo. Isso não chegou às minhas mãos. Não houve cobrança disso daí.
não houve solicitação disso daí da nossa parte. O que acontece é o seguinte: nós não deixamos a gestão nas mãos da entidade, da organização social, da BBC. O contrato, ele é um contrato de gestão compartilhada. Então, gestão compartilhada significa que tem que haver capacidade de gestão também por parte da entidade contratada. Muito diferente do que havia anteriormente. Quer dizer, uma das necessidades, vou fazer um pouco um contexto que eu acho importante. Pois não. Uma das necessidades que gerou a contratação dessa organização social para a atenção básica, inicialmente. Quando nós entramos na administração, havia, sim, 260 pessoas que trabalhavam na atenção básica e que eram efetivamente terceirizadas. Quando nós entramos, já encontramos essa realidade que vinha de quase 15 anos atrás. Que era aquela questão das associações? Que eram pessoas contratadas por associações de bairro e contratadas pelos critérios os mais diversos. Não havia processo seletivo nenhum. Isso estava sob júdice no Ministério Público do Trabalho de Campinas. E a administração foi instada a terminar com esse processo de terceirização de mão de obra. Ou seja, o Ministério do Trabalho entendia que, não havendo nenhuma capacidade de gestão dessas entidades que eram associações de bairro, não havendo nenhum processo licitatório para que essas entidades contratassem mão de obra, isso era absolutamente irregular. Isso vinha de 15 anos. Então, nós tomamos isso nas mãos e tentamos, de inúmeras maneiras, solucionar essa questão. Uma das maneiras seria a gente fechar inúmeras unidades básicas de saúde e de saúde da família. Porque 260 pessoas, entre dentistas, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, isso, quer dizer, a rede já estava com desassistência. E já estava com problemas de insumos, com problemas de compras, quando nós assumimos. Então, o que houve? Houve a necessidade de se dar uma resposta às necessidades da população sem deixá-la desassistida. Então, nós fizemos um trabalho de tentar fazer concurso público. Não houve limite possível em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, quando, nesse primeiro ano de 2013, a administração assumiu, a Lei de Responsabilidade Fiscal já estava no seu limite, o município assumiu já com o Tribunal de Contas apontando isso. E a gente sabe que não é possível se contratar mão de obra acima de 50% do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, estávamos nessa situação. Para mandarmos embora 260 pessoas, teríamos que recontratar, daí para mais, aliás, a rede estava precisando de mão de obra. Então, corremos atrás de concurso público, foi negado, porque o secretário de Finanças disse que isso não era possível em função dessa questão. Fechou a questão, não era possível. Fomos atrás de vários locais, fomos no IDISA, um instituto especializado em saúde pública, para tentar soluções viáveis para um município com essa questão, em Campinas, o IDISA. Pesquisamos junto ao CONASENS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, enfim. A única solução, né, que todos nos apontaram, e nós estudamos também, foi se contratar uma organização social de saúde, porque isso é um elemento legal, havia, né, legislação nacional, estadual, e foi feita uma legislação do município e um decreto, foram aprovados, né, e foi essa a solução para não desassistirmos à atenção básica e, inclusive, trazemos agilização na questão desses insumos, medicamentos, compras, materiais, etc., que também estavam muito a desejar, porque a Lei 8666 de licitações públicas, ela é uma lei que dificulta muito o trabalho de um gestor de saúde que tem que dar respostas rápidas, né? Por exemplo, se você faz uma licitação, ela demora, no mínimo, 4 meses
para ela colocar os licitantes, né, para a ação. E se alguém resolver que vai acionar um licitante, acionar outro licitante, entrar com um recurso, etc., isso se prolonga por mais 2 meses, 3 meses, às vezes demora 1 ano uma licitação. Que respostas que a gente poderia dar para a população? Então, a questão da organização social ela veio, na atenção básica, dar uma resposta de não deixar desassistida a nossa população. Certo. Olha, a Comissão Especial de Inquérito ela não está levantando nada diferente dessa opção, se era certa ou errada a opção. A gente está na execução do contrato. E aí eu quero finalizar da minha parte perguntando para a senhora, como secretária de Saúde, servidora pública municipal, a senhora não se omitiu quando soube que o leve trás estava em voga e a senhora não interviu para que isso fosse paralisado? A senhora não se omitiu quando a senhora soube que medicamentos de alto custo eram comprados e a senhora não interviu como secretária de Saúde? A questão dos medicamentos, eu não sei desses medicamentos. A questão do leve trás, sim, né? A questão do leve trás, ela realmente não ficaria sob o olhar das nossas 2 comissões, porque elas não, é isso que eu estou tentando esclarecer, isso não era um serviço de contrato, e ele não foi cobrado dentro do contrato. Então, eu não tenho por que tirar as minhas 2 comissões, a de fiscalização e a de avaliação e acompanhamento, para fiscalizar um serviço que não está no contrato, não está solicitado, ele não é diretamente ligado à prestação de serviços de saúde e não foi iniciativa da Secretaria de Saúde. Eles tinham que fazer a fiscalização e avaliação e acompanhamento daquilo que estava contratualizado e daquilo que estava nos planejamentos. A senhora documentou alguma coisa ao gabinete do prefeito? Tipo, olha, está acontecendo isso, eu não pedi, isso aí não está no contrato, esse leve trás não tem a ver com o contrato. A senhora chegou a alertar por escrito, documentar? Por escrito, não. Eu cheguei a conversar com o prefeito Fernando Dias. De que isso estava acontecendo e que não estava no contrato. Que não estava no contrato, que isso não seria pago por contrato, né? E não foi pago no contrato. Ok. Mas eu sei que foi prestado esse serviço à população nessa época da implantação da UPA. Stella Márcia Florigenezela, se tiver alguma coisa que a gente não perguntou e a senhora, como ex-secretária de Saúde da Prefeitura de Bragança, acha importante constar do seu depoimento, fique à vontade, a hora é agora. Só quero constar essa questão de que houve a fiscalização, né, com as 2 comissões que estão em lei, que se houve alguma questão, por exemplo, de notas, etc., tal, isso é natural, é para isso que existe a fiscalização, né, em havendo alguma circunstância que a gente encontrava relativa aos serviços, isso era resolvido nos caminhos administrativos, e que a prestação de serviços, ela, até enquanto eu estava lá, ela foi sendo prestada de acordo com as metas, e, inclusive, ela estava apontando para a economicidade, no ano de 2014. Eu me lembro, não tenho esse documento, mas eu me lembro, inclusive, no meio do ano de 2014, não me lembro, não sei precisar exatamente a época, mas no meio do ano nós recebemos uma documentação da BBC demonstrando a economicidade do projeto. Stella, muito obrigado pela sua presença aqui e pelo seu depoimento. A senhora está dispensada. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos convidar o senhor Eurico Aguiar e Silva, ex-secretário de Saúde de Bragança Paulista, para o seu depoimento. Por favor, gostaria da documentação aqui, termo de compromisso. Muito bom hoje, não. Muito bom hoje, não. Fica quieto hoje, que não vem, vai. Que é do João Vasco também. Não, esse
Continuando os nossos serviços, os nossos trabalhos, a nossa sessão da Comissão Especial de Inquérito da ABC, nós vamos ouvir Eurico Aguiar e Silva, ex-secretário de Saúde da Prefeitura de Bragança Paulista. De praxe, a gente está lendo um termo de compromisso, eu gostaria que o senhor prestasse atenção, que em seguida o senhor assina, eu assino e o senhor também, ok? Termo de compromisso, aos 28 dias do mês de maio do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situada na Praça Alves Sabicheri 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas dos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas, números 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, o vereador Cláudio Moreno, Sidney Guedes, relator, e dos vereadores Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Leme, membros, compareceu para prestar depoimento o senhor Eurico Aguiar e Silva, RG número 38, 388, 858, SSP, com 42 anos de idade, solteiro, residente à Rua Major Quedinho, número 224, apartamento 706B, no bairro Bela Vista, em São Paulo, estado de São Paulo, de profissão administrador de empresa, o qual declara, nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso, do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pelo compromissado. Bragança Paulista, 28 de maio de 2018. Eurico, eu comunico que o seu depoimento será degravado por essa Comissão Especial de Inquérito e irá constar dos autos. O espaço está aberto para perguntas dos senhores vereadores ao depoente. Eu vou iniciar da mesma forma com a Estela. Queria que o senhor nos contasse o período, quando o senhor entrou como secretário e quando o senhor saiu dessa atividade de secretário de saúde do município, por favor. Eu entrei na secretaria em 13 de outubro de 2014 e saí em 13 de maio de 2015. 13 de outubro de 2014 a 13 de maio Isso, de 2015. Ficou 7 meses. 7 meses. Na verdade, quando eu entrei na secretaria, eu já entrei realmente para ficar um período curto, porque eu tinha algumas outras atividades a serem exercidas e foi só um período de transição, realmente. Naquele momento que o senhor assumiu, em 13 de outubro de 2014, qual era a sua ligação com a OS-ABC? O senhor prestava serviço para ela em outro município? Não, naquele momento eu fazia parte da Associação São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Eu era religioso e também eu era o diretor administrativo do Hospital Universitário São Francisco. Eu pedi uma licença da ordem, foi a eleição para prefeito, perdão, para presidente, eu não sei realmente quando foi o primeiro turno, mas na segunda-feira do segundo turno eu pedi para eu sair da ordem que eu trabalhava, até porque estava havendo muitos convites para mim trabalhar, para mim exercer na área da saúde, né? Aí eu pensei comigo, né? Ou eu, por alguns problemas que já vinham acontecendo, de insatisfação pessoal minha como religioso, pensei, ou eu saio agora, ou eu nunca mais saio, né? E quando eu saí, dentre as várias propostas que eu tive uma da BBC, para que eu trabalhasse na BBC. A princípio, até a mídia
colocou isso, que a BBC estava me contratando, mas não chegou a efetivar isso. E foi um período muito curto, para você ver. Ó. Eu acho que do dia 7 ao dia 13, eu resolvi toda a minha vida, né? E, paralelo a isso, houve também o convite do prefeito daquela época para que eu assumisse a secretaria por um tempo, e assim eu fiz. Tá? Então, eu conheci a BBC aqui no município, eu não tinha nenhum contato com ela antes, e eu já estava na ordem que eu trabalhava, já há mais de 15 anos que eu trabalhava como franciscano. A palavra está aberta, senhores vereadores. Boa tarde. Boa tarde, senhor Ico. Boa tarde. É Frei, não é mais Frei, né? Não, Então, sim. por eu ter ficado muito tempo no convento, então continuam me chamando de Frei. Né? Onde eu desenvolvo meu trabalho, continua como Frei. Eu falo que acabou sendo um marketing para mim. Né? Então, em todos os municípios que hoje eu realizo trabalho, me chamam de Frei. Poucos. Quando chamam Eurico, até acho estranho. Mas o senhor não está mais ligado à Irmandade? Não, eu estou Ok. liberado. Sidney. Primeiramente, como eu agradeci a presença da pessoa que estava aqui agora há pouco, Estela. a secretária Estela, também quero agradecer, porque o senhor veio da capital, com toda essa logística, essa dificuldade do trânsito, falta de combustível e tudo mais. Obrigado por ter atendido, né, ao pedido dessa comissão, que está aqui fazendo um trabalho para que possa se esclarecer os fatos verdadeiros. Tá? Então, o senhor, como um senhor religioso, eu também sou presbítero da Assembleia de Deus, então eu conheço bem a sua caminhada. Sei que o senhor não pode mentir em nada que faz, porque se nós o fizermos, estaremos pecando. O senhor tem acompanhado, provavelmente, todos os assuntos que originou essa ceia, né? Deve ter estado acompanhando. Agora há pouco, a minha colega aqui, a minha para aqui ao meu lado, fez um questionamento, foi até a primeira pergunta, a depoente anterior, a respeito dos 8 milhões. Nós estamos aqui com uma dificuldade de ajuntar ao quebra-cabeça para, na realidade, sabermos o que aconteceu, né, a respeito desta denúncia. O que o senhor tem a falar desses valores e de serviços prestados e de prestações de contas do seu mandato como secretário no tempo que o senhor passou por aqui? Então, quando eu fiquei sabendo desses 8 milhões pela imprensa, e assim, o que foi feito pela BBC que gerasse esse valor de 8 milhões, eu também não tenho conhecimento. Pelo menos não chegava até mim notas ou pedidos de autorização para execução de serviço, porque tudo aquilo que está fora do escopo do contrato, para ser executado, é necessário que haja uma autorização do órgão competente, do secretário, e, em momento algum, a BBC solicitou para mim para que fosse realizado qualquer tipo de trabalho. O que eu escuto, o que eu vi até alguns depoimentos em relação ao leva e traz, né? Eu, francamente, quando eu entrei, eu entendia que aquele leva e traz era algo gratuito, que a BBC, por a BBC ser uma instituição filantrópica, né, e que tem que fazer algo para isso, até para ele conseguir os SEBAS, que aquilo fosse uma gratuidade da BBC. Então, cortesia. Eu nunca imaginava que isso fosse cobrado também. Algumas outras coisas que eu escutei também, que outros falaram em relação aos medicamentos. Nós tínhamos a nossa farmácia que fornecia os medicamentos de alto custo, tínhamos outras farmácias, e tudo aquilo que porventura, um paciente precisava foi até um caso que teve de um paciente que precisava do hormônio do crescimento. Eu falei assim para ele: vai no promotor e me coloca na justiça, porque aí fica mais fácil,
para que eu possa te dar esse medicamento. Nunca solicitei um medicamento, que a BBC comprasse um medicamento sequer. A gente, na época, passava algumas dificuldades, foi na época da FURP, que a FURP não estava distribuindo os medicamentos, hoje eu não sei como é que está isso, mas nunca eu solicitei isso da BBC. Então, não sei assim de onde vem esses 8 milhões, que é muito dinheiro, né? Para ser perdoado, né? Para ser perdoado. Nesses 7 meses que o senhor foi secretário, como que era a prestação de contas da AOS para a secretaria? Então, olha, nós tínhamos 2 equipes, uma de acompanhamento, avaliação, e eu coloquei como fiscalização também. E o que eu fiz? Eu gostava muito de gerenciar mais próximo. Aí eu peguei, por exemplo, a Graziella, que foi secretária também, coloquei ela como responsável da minha atenção básica para que ela pudesse acompanhar e fiscalizar o dia a dia da atenção básica, as metas, a frequência dos profissionais. A Gorete, que era funcionária também, a Gorete era responsável pelo SAMU e pela UPA, da mesma forma, de estar lá frequentemente acompanhando aquilo que estava no nosso planejamento, né, que tem o planejamento com as metas quantitativas e qualitativas, para que elas acompanhassem. E, uma vez por semana, nos reuníamos. Nessa reunião, além da Gorete, da Graziella, eu chamava quem? O responsável pelo financeiro, né? Eu chamava, que na época era o Mário Sérgio, fazia parte a Juliana, da controladoria, fazia parte a Lisa Mara, que ela tomava conta da Santa Casa para mim, mas ela também compunha essa gestão, e ali nós discutíamos todas as nossas dificuldades que a gente tinha. Cumpriu isso, não cumpriu, a gente precisa chamar a BBC para alinhar isso, olha, a BBC está fazendo isso, não é para fazer. Então, tudo isso era feito semanalmente. Eu delegava e cobrava, mesmo porque minha forma de gestão era muito de acompanhar o paciente. Eu gostava de estar muito próximo para a população, e eu tinha meus técnicos que faziam isso por mim. E tinha a outra comissão, ela é a comissão do contrato, né, propriamente dita, que era publicado e tal. Ela fazia as reuniões de 3 em 3 meses, porém, a reunião exigida era de 3 em 3 meses, porém, frequentemente, eles teriam que sentar para averiguar notas, para averiguar essas questões mais administrativas. Então, a nossa forma de acompanhar o contrato era essa, Cláudio. Pois não. Então, Cláudio, não, Sidney. Está tudo em casa. Frei, no momento aí que essas prestações de contas foram feitas, o senhor não verificou nenhuma prestação de contas que devolveram, closaram e não, por exemplo, não fizeram o pagamento daquele item da nota fiscal e que ficou reservado e a empresa ficou em algum prejuízo para querer cobrar posteriormente? Olha, não da empresa cobrar posteriormente, não houve. Em relação às glosas, como tem quase 4 anos, eu não sei dizer assim precisamente o que a gente glosou, mas eu lembro que eu ia frequentemente na prefeitura, eu tanto ia conversar com a Rita, do Contabilidade, quanto com a Mariana, que era a responsável por todas as finanças, para discutir, inclusive, os repasses da BBC, que, naquela época, a gente não fazia o repasse de uma vez só, porque o recurso vinha picado. Então, a gente sentava para discutir, e a retenção dos recursos eram feitas direto pelo financeiro, e, muitas vezes, a gente nem ficava sabendo dessa retenção. Então, funcionava dessa forma, e a gente fazia um controle, assim, tinha o Mário Sérgio, que trabalhava comigo, né? Então, além dele tomar conta das finanças lá na secretaria, tinha ele e também tinha a Mariana, que tomava conta no geralzão, mas o responsável
pela prestação de contas era o Mário Sérgio, e ele acompanhava tudo isso para mim. Nesse período de outubro de 2014 a maio de 2015, o senhor solicitou alguma vez que a ABBC realizasse esse serviço de leva e trás? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Esse serviço ocorreu nesse período? Ocorreu. Mesmo sendo fora do contrato, ele ocorreu? O senhor fez algum comunicado ao prefeito que isso estava ocorrendo e não estava no contrato? Então, quando eu entrei, Cláudio, o serviço já acontecia. Então, o que passaram e o que as pessoas sabiam que era um serviço gratuito. Se era um serviço gratuito, não ia gerar nenhuma despesa. E nunca chegou nenhuma despesa do leve trás para que eu validasse essa despesa. Isso nunca chegou. E teria que ter validado por alguém. E se pegar essas notas, se houver essas notas aí, que eu não sei, por quem validou essas notas, né? Todo serviço prestado tem que ter uma validação. O senhor informou a Comissão de Sindicância que estava trabalhando no ano passado numa empresa de consultoria e gestão em São Roque, Tatuí e Pindamonhangaba, é isso? Isso. É de sua propriedade essa empresa? Eu tenho uma empresa que chama São Bento Saúde. Que é uma OS também? Não é uma OS. Não é uma OS? Não é uma OS. É uma empresa comum. Eu não quis montar a OS. É uma empresa comum onde, assim que eu saí da prefeitura aqui, eu saí dia 13 de maio, na outra semana eu já estava em Barretos, São Roque, Mairiporã, Cosmópolis, Tatuí, e aí, eu estava com 6 contratos. Então, assim, pela minha empresa. Tá? Certo. Então. Eu pergunto isso porque eu gostaria de saber de quando o senhor saiu daqui, em maio de 2015, até o final de 2016, o senhor prestou serviço para a OS ABBC em outro município? Quando eu saí daqui, quando eu saí da secretaria, a BBC quis me contratar novamente. Eu até aceitei. Fiquei 2 meses na BBC, só que, para mim, não compensava continuar na BBC, porque, como eu sou registrado, eu tinha uma carga horária para ser cumprida, e eu não tinha tempo para cumprir essa carga horária. Eu pedi demissão e fui tocar a minha vida. E até maio de 2017, eu não tive nenhum contato com a BBC de trabalho. Esses 2 meses que o senhor ficou na BBC, o senhor ficou prestando serviço aqui em Bragança? Eu não lembro eu não sei de que projeto eu ganhava, tá? Eu não sei de que projeto eu ganhava. Como a BBC tinha vários projetos, eu não sei de qual que eu ganhava. Mas eu não era prestador de serviço para o município de Bragança, mas eu fiquei 2 meses registrado. Como funcionário da BBC? Como funcionário da BBC. Após sair? Após sair. Depois disso, eu pedi conta. Certo. Nesse período, repito, que o senhor ficou, de outubro de 2014 a maio de 2015, em algum momento o senhor detectou que o dinheiro da atenção básica estava sendo usado para pagar da emergência ou vice-versa? Outra, no mesmo sentido, algum dinheiro de contas que não fosse do projeto de Bragança foi usado para pagar algum serviço em Bragança? Porque a gente recebeu informações de que, naquele período, a ABBC prestava serviço aqui em Itatiba, e me parece que, eu queria confirmar, não tenho certeza, que houve o uso do dinheiro de uma conta para outra. O senhor tem conhecimento disso? Não tenho. A prestação de contas, vocês devem ter visto isso na prestação de contas, né? Só que, se houve isso, eles deveriam ter reembolsado, se eu não me engano. Mas eu não detectei isso. Tá. Nesse período que o senhor estava, em nenhum momento o senhor detectou se houve o uso... Porque, assim, pela regulamentação, o dinheiro da atenção básica só pode ser usado na atenção básica. O dinheiro da urgência e emergência só pode ser usado na urgência e emergência. E, na prestação de contas, em alguns momentos, apareceu dinheiro, até foi informado nessa comissão que aquilo estava errado. Nesse período que o senhor estava, houve alguma coisa nesse sentido? Não, ninguém me informaram nada disso, Cláudio. Não. Não.
Senhores Bugalu, João Carlos, alguma pergunta? Sidney, mais alguma pergunta? Eurico, de praxe, eu tenho feito 2 perguntas, principalmente quem ocupou o cargo de secretário. O senhor não se omitiu em não agir quando soube que esse serviço, que não constava em contrato, estava sendo feito, o tal do leve e traz, em chegar e falar, espera aí, isso aqui não está no contrato, por que está sendo feito? O senhor não documentou isso para o prefeito? Não era uma obrigação do senhor? Veja bem, Cláudio, eu venho assim, de uma instituição filantrópica e que também já trabalhei como organização social, e sempre nós fazíamos a mais do que estava no contrato, para o Estado, seja lá para quem for, e ninguém nunca nos questiona por quê. O que é pago é o que está no contrato. Não existe pagamento além daquilo que está no contrato, principalmente de um serviço que não está ligado diretamente com a saúde. Transporte não tem nada a ver com atendimento. Então, o porquê que eu não questionei? Está fazendo bem para a população, que mal tem. As contas não estão vindo para a gente, que mal tem. Então, por isso que não houve nem má fé, nem omissão de minha parte, porque isso é comum das instituições filantrópicas, fazer o bem e não receber. Sim, se fosse assim na prática, seria maravilhoso. O problema, Eurico Aguiar, é que, em 27 de dezembro, o pessoal da administração anterior tentou receber esse dinheiro. Porque eu não consigo ver outro objetivo que não fosse receber. Porque eles apresentaram notas, eles levaram a documentação, o Edson veio aqui no lugar que o senhor está aí, o Edson Júnior, da BBC, e disse que era uma das iniciativas para ele tentar garantir pagamento de 13º, algumas situações. Como o serviço foi feito, eles vieram, fizeram a apresentação dos documentos. E o que a comissão está tentando ser a mais justa possível, encontrar o que aconteceu, que esse dinheiro foi cobrado e depois eles abriram mão. Entendo. Porque eu não sei se entenderam que não ia ter como justificar um pagamento desses. Agora, o que é muito grave, e aqui é uma questão funcional, não é pessoal, é funcional, é muito grave você ter documentos que secretário de Finanças do município, secretário de Saúde do município, assinam dizendo que aquele serviço ali foi feito, ele foi prestado. E aí a entidade ela se sente no direito de apresentar a cobrança para o município. Para nossa sorte, não deu tempo, acabou o tempo e esse dinheiro ele não foi pago. Por quê? Do jeito que aqui está, a secretária de Saúde informando que estava ok, a de Finanças dizendo que bacana, e o jurídico da Prefeitura de Bragança Paulista, naquele momento, recebendo. Se desse tempo, porque 27 de dezembro, não deu mais tempo. E Bragança teve essa particularidade, que não houve transição de governo. Então, acabou havendo uma reunião no dia 4 de janeiro de 2017, onde quebraram o pau lá, foi uma briga imensa lá. Aliás, eu estava presente nessa reunião, que durou o dia inteiro praticamente, e aí a empresa fez um acordo e abriu mão desse recurso. Então, assim, com essa minha colocação, eu pergunto para o senhor não se omitiu, o senhor não tinha que documentar que estavam fazendo algo, não estavam cobrando, e que isso não estava certo, Frei? O Cláudio, como eu disse anteriormente, né, em nenhum momento chegou um documento, não existe documento da BBC, onde ela diz para mim, olha, nós estamos fazendo aqui o leva e traz, e isso vai custar um valor. Então, não fez. A BBC, eu digo assim, que esse serviço de leva e traz da BBC foi um serviço que ele fez externamente, da mesma forma que ele podia, de repente, ir começar a dar refeição para os moradores de rua, ou ir para o abrigo e dar refeição, ou chegar na porta da Santa Casa e começar a dar refeição, ou da UPA, e cobrar da gente. Para mim, é a mesma coisa. Ele fez porque ele quis. Ele achou, a instituição achou que ela, como instituição filantrópica de caridade, poderia fazer isso. Então, não apresentou conta, nunca pediu autorização
para mim. Só para ilustrar, Cláudio, uma situação. Um pouco antes de eu deixar o hospital universitário, uma menina de quase 18 anos, ela precisava fazer prótese das 2 pernas. Ela precisava fazer prótese de... A prótese mais cara é de louça, não, esqueci o nome, fugiu o nome aqui agora. E a prótese custava quase R$80 mil, o SUS não pagava. Tem a ver com o contrato? Não, só para você entender. O SUS não pagava, a instituição fez. A instituição não mandou a conta para o Estado, não, porque sabia, ela fez caridade sabendo que não ia receber. A BBC, do mesmo jeito, ela fez sabendo que não ia receber. Então, não tem esse negócio de pedir dinheiro depois, não. É isso no meu ponto de vista. Me parece que no Hospital Universidade de São Francisco, os FREIs têm realmente um histórico de fazer esse tipo de serviço. A BBC, não. Então, mas teria. A OS e a BBC não tem histórico de fazer essas caridades, não. Cobraram tudo e, cobraram cobrando mesmo, como se fala, né? Tanto é que tentaram com essa documentação aí, até agora, se não estava no contrato, a gente pode dizer uma documentação fraudulenta para receber uma grana alta, de R$8 milhões. Olha, Frei, se o senhor tiver alguma coisa mais a acrescentar no seu depoimento, fique à vontade, o momento é esse, eu agradeço a sua presença aqui. Eu não tenho nada mais a colocar e queria agradecer. E, para mim, foi bom também a oportunidade de estar aqui, até para esclarecer um pouco aquilo que é boato, a gente colocar da forma correta. Obrigado também a todos. Muito obrigado, o senhor está dispensado. Nós ouvimos Eurico Aguiar e Silva, ex-secretário de Saúde da Prefeitura de Bragança Paulista, seu depoimento. Bom, nós temos a definição da pauta da próxima reunião. Adianto os senhores que o Jerônimo, presidente da BBC, novamente foi procurado esta semana e a informação que nós recebemos é que ele se encontra em Brasília e que entrou em contato com o telefone que a Yolanda nos forneceu aqui, também não conseguiu contato, certo, Marcelo? Então, por favor, vamos ouvir do Marcelo, vamos ouvir, tem aí o material? Vamos registrar direitinho aqui. O Marcelo Martins, que é especialista em gestão legislativa, em atendimento à deliberação havida na 9ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo Requerimento 68/2018, ocorrida em 21 de maio de 2018, para a intimação do senhor Jerônimo Martins de Souza, diretor-presidente da BBC, com a finalidade de prestar depoimento a esta SEI. Ele certifica que, inicialmente, no mesmo dia 21 de maio, às 16h08 e às 16h55, solicitamos à servidora desta casa, a senhora Ângela Maria Neves de Oliveira, assistente de gestão de políticas públicas, a telefonista, providências no sentido de ligar para o telefone 11 43 17 6797, número esse passado pela senhora Yolanda Vieira de Souza, na 8ª reunião da SEI, como sendo contato para localização do referido senhor Jerônimo. Após efetuadas as ligações, a servidora informou que o número citado não atendia e que somente dava sinal de ocupado. Ainda na mesma data, às 17 horas, ligamos ao escritório do Dr. Edu Monteiro Júnior, advogado, que acompanhou o senhor Edson Dias Júnior na 8ª reunião da SEI e que, na ocasião, se comprometeu a fornecer o número de telefone do senhor Jerônimo. Fomos atendidos pelo senhor Fábio, o qual informou que o senhor Edu ainda se encontrava em Brasília e não havia dado retorno quanto ao número telefônico de contato do intimado. Prosseguindo, nos dias 22, 23 e 24 de maio, novamente efetuamos ligações para o número de telefone deixado pela senhora Yolanda Vieira de Souza, sendo que em todas as tentativas não obtivemos êxito, pois o mencionado telefone só dava sinal de ocupado e parecia estar com algum tipo de problema. No dia 23 de maio, às 9h39, ligamos para a senhora Yolanda Vieira de Souza, com a finalidade de pedir outro número de telefone para falar com o senhor Jerônimo, mas ela disse que se encontrava no município de Sertãozinho e que não tinha outro número, apenas aquele que já havia fornecido. Essas foram as providências adotadas e, por ser verdade, firmo a presente certidão. 28 de maio de 2018, Marcelo Martins, especialista em gestão legislativa. Na sessão passada, nós havíamos deliberado que, caso não conseguíssemos
citá-lo essa semana, nós iríamos fazer por edital. Então, a gente mantém essa mesma posição. Por gentileza, façamos, então, essa citação por edital do senhor Jerônimo. Ok? Os senhores têm alguma sugestão para a próxima reunião da comissão? Alguma proposta quanto à pauta da próxima reunião, senhores vereadores? Para a próxima? Sim, quanto antes. Eu peço, se os nobres vereadores concordar, que o prefeito Fernão esteja aqui também. Nós deliberamos na outra oportunidade que o senhor pediu, como por 3 votos a 2, que não seria o momento ainda, mas o senhor está solicitando, a gente coloca novamente em deliberação. Eu me oponho a essa convocação já, coloco em votação para os senhores vereadores a solicitação do vereador Bugalu para a convocação do ex-prefeito Fernão Dias. Eu voto contrário inicialmente. Rita e Sidney Guedes. Senhor presidente, eu, por enquanto, eu quero ouvir o senhor Jerônimo, antes de qualquer outro chamamento de algum outro cidadão que pudesse estar aqui conosco. Eu também concordo. Eu gostaria de fazer 2 convocações. Colocar para os senhores apreciarem. O senhor Jerônimo vem agora. A convocar o atual secretário jurídico da Prefeitura de Bragança Paulista, o doutor Tiago José Lopes, e convocar o vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos para que deponha essa comissão. Senhor presidente. Pois não. Com relação ao senhor Tiago, eu até concordo, mas o vereador Paulo Mário ainda está em recuperação. Nós precisamos ter uma certeza da recuperação dele para podermos convidá-lo para estar aqui conosco. Eu vou passar as datas, vou colocar em votação. Senhor presidente, só para orientação, ele volta daqui 2 semanas só. Amanhã, na terça e na próxima. Depois da Copa. O prazo da nossa comissão é até que dia, Marcelo? 18. Tem 3? 18 de junho. Então, nós temos 3 sessões. 4, 11 e 18. 18 é o prazo final da nossa comissão, certo? Então, próxima segunda-feira, dia 4, nós estamos tentando ouvir o Jerônimo. A convocação será feita por edital. Há uma possibilidade dele não comparecer. Então, eu gostaria de colocar em deliberação a convocação do Tiago José Lopes, atual secretário jurídico da Prefeitura de Bragança Paulista. Os senhores concordam? Eu concordo. Tudo bem. Rita? Senhores? Tiago, eu concordo. Paulo Mário não, porque ele não faz parte da CEI nem era da saúde da BBC. Ok. Nós estamos colocando em votação a convocação do Tiago José Lopes para a próxima, dia 4 de junho. Está sendo intimado para... A gente precisa ouvir essa questão jurídica, não é? Ele coordenou o trabalho de uma comissão lá dos contratos, é importante entender como que essa documentação chegou até o jurídico, como é que foi feito esse acordo com a BBC e tudo mais. Então, só um esclarecimento, foi ele que presidiu a última sindicância que pede a contratação de uma empresa para foi essa aí? Não. O Tiago José Lopes, ele presidiu aquela comissão dos contratos da administração. Então, quando ele que analisou o contrato, ele que estava presente nessa reunião que foi feito o acordo com a BBC para abrir mão dos 8 milhões de reais. Então, como a gente está querendo entender como foi isso, acho que é importante que ele esteja. Não, ele é sim. Ele que fez a orientação até ao executivo a respeito do que poderia ser feito juridicamente em todos esses procedimentos aí. Tá. O vereador Paulo Mário, ele informou que volta dia 18, certo?
Eu mantenho a solicitação para que a gente delibere para o vereador Paulo Mário ser ouvido assim que ele voltar como vereador, assumir novamente o cargo, para o dia 18 de junho. A gente pode deliberar, os senhores fiquem à vontade, a minha solicitação é essa. A convocação do vereador Paulo Mário de Vasconcelos é devido a ele ter tentado, durante o mandato passado, em algumas oportunidades, abrir a CEI e não ter conseguido. Ele informou em plenário ter várias informações importantes relacionadas à execução desse contrato, que é o que a gente está investigando. Então, eu acho importante a gente ouvi-lo e antes do término, evidente, desse prazo, dia 18. Essa é mais uma colocação. Para o dia 18, se por acaso o vereador não voltar até essa data, a gente adia isso para alguns dias na frente. Só um esclarecimento, eu não sei se o jurídico pode informar ou a própria assessoria legislativa, quando foi remetido pela legislatura passada documentos, acho que no final do mandato, para o Poder Judiciário, são os mesmos documentos que o Paulo Mário levantou? Vocês têm essa informação, não? Que hoje dizem que arquivou, que... Não, o Paulo Mário, na legislatura passada, como está falando o vereador presidente, diz que tem informações, levantamentos, e que tentou abrir uma CEI na legislatura passada. Os documentos do vereador são aqueles, os que foram enviados por um grupo de vereadores à época, não era vereador, ao Poder Judiciário em dezembro, não sei se é dezembro ou novembro. Foi um pessoal até o fórum. Só fazer um levantamento se são os mesmos documentos. Tá. Okay. As declarações do vereador Paulo Mário justamente sobre a execução do contrato. Ele alegou publicamente que, naquela oportunidade, ele viu, principalmente nessa parte financeira, alguns desencontros com a legislação. E, por isso, ele tentou abrir uma comissão especial de inquérito, mas ele não conseguiu número de assinaturas suficientes. Por isso que eu estou colocando para deliberar pela comissão a vinda dele aqui para nos explicar sobre isso. Eu digo o seguinte, o meu voto é contra, não vou votar para trás, mas aqui, para mim, eu vou votar não, sim, os três aí já dá sim, perde, nós não temos o que falar. Não, eu sou favorável à vinda do vereador, apesar de eu achar que está fora do contexto, e até é bom ele vir aí para falar um pouco aí. Bom, como nós temos apenas mais 3 sessões, senhores vereadores, eu queria fazer uma colocação dentro disso que falou o vereador Bugalu, e, como nós temos só 3 sessões, colocar mais uma deliberação. A primeira situação é a seguinte, não existe aqui lados, vereador Bugalu, somos 5 vereadores que fazemos parte de uma comissão especial de inquérito, que a gente pode divergir, concordar ou não, mas cada um tem a autonomia de votar como entender. Eu gostaria que o senhor não entendesse de forma alguma que há lados. E outra situação, o que nós temos que entender aqui, os 5, é que nós representamos o Legislativo de Bragança. Nós estamos fiscalizando algo. Eu tenho direito de pensar, eu sou um homem que eu tenho direito de pensar. Agora, se for fazer tudo que você quer aqui, né? Então não precisa de nós 5 aqui. Não, mas... Tudo que eu falo, você cobra, você fala que está errado. Eu tenho direito de pôr o meu coisa. Outra coisa, o Cid falou aqui que o homem não podia mentir porque o homem é religioso. Mas tem gente mentindo discretamente aqui, pô. Para com isso, Cid, por favor. Você foi muito infeliz na sua pergunta. O depoente entendeu o que eu falei. Se o senhor não entendeu, não tem o que fazer. E ele entendeu o que eu falei. Bom, o que eu quero dizer, Cláudio, que eu confio na tua pessoa como presidente e confio na pessoa do Cid como relator. O meu voto foi anulado. Então, traz o Paulo Mário e vamos parar de discussão, gente, por favor. Certo, agora, então, enquanto eu tiver vontade de falar, eu vou falar aqui. Como vocês são vereador, eu também sou. Como vocês podem falar, eu também posso. Entendeu? Só isso que quero dizer. Muito obrigado. E eu, como presidente desta comissão, estou aqui reafirmando que o senhor tem todo o direito de ter a sua posição. Eu só imagino que a sua posição não será contrária ao legislativo. O senhor... Mas de jeito nenhum, nunca foi. O senhor representa, como todos nós aqui, o legislativo, então eu gostaria que o senhor tivesse em mente isso.
nós aqui representamos o Legislativo Bragantino. E a deliberação que eu acho importante é que nós votemos aqui pela uma auditoria externa dessa prestação de contas da BBC. Eu gostaria de contar, inclusive, Bugalu, com a sua colaboração, com a sua concordância, para que a gente possa fazer essa auditoria externa nessas contas, para a gente tirar de vez a dúvida. Fica, como o senhor tem falado, a questão política, partidária, ideológica de fora, que a gente vai ver esses números da BBC, essas notas fiscais que a gente ainda não teve acesso a elas, toda a prestação de contas, como, da mesma forma, indicou a sindicância interna da Prefeitura, que seria importante se fazer uma sindicância, uma auditoria externa, porque aí é uma empresa contratada para fazer isso, e eu gostaria de contar com o apoio do senhor sem também dúvida, nessa Paulo. deliberação. Nós estamos aqui para analisar e fiscalizar, sem dúvida. Se é para a gente saber o que foi gasto, o que não foi gasto, estou de acordo. Estou de acordo, porque eu estou aqui fazendo um trabalho para a gente ver o que está errado e o que está certo. Não para fazer maquiagem, nem política, e nem falar que é mentiroso, não é mentiroso. Então, eu voto favorável também a essa deliberação para a auditoria externa. Sidney? É importante registrar, vereador. Eu sou a favor, só que eu gostaria de fazer um comentário aqui, senhor presidente. Tá. Antes de terminar, a gente coloca à disposição. Então, o senhor é favorável, Rita? Favorável. Vereador João Carlos? Favorável também. Então, por unanimidade, a nossa SEI, ela delibera para que as providências sejam tomadas pelo Legislativo para uma auditoria independente da prestação de contas da ABBC nos contratos que motivaram a SEI, ok? Eu vou, antes de fazer o encerramento, eu gostaria de abrir a palavra aos... Pois não, vereador? Ficou a agenda, então? Semana que vem... Semana que vem nós vamos... É isso que eu ia fechar aqui, a deliberação. Semana que vem nós estamos na expectativa do seu Jerônimo, se virá ou não, e da oitiva do doutor Tiago, atual secretário do Jurídico da Prefeitura. O Paulo Mário é dia 18. O Paulo Mário para a última sessão da comissão. Antes... Não, ainda hoje não. Hoje não. Por enquanto, nós estamos deliberando pela auditoria. Com a palavra, Senhor presidente, senhores vereadores, a questão da auditoria vai redundar novamente no que aconteceu na SEI passada, no final do mandato passado, que o Paulo pediu. Houve necessidade de contratação de uma empresa, e isso no poder público ocorre por meio de uma licitação. Não há problema, pode ficar tranquilo. Naquela ocasião, foi pedido uma suspensão do prazo para a conclusão dos trabalhos, né? Então, seria interessante que... Se houver essa necessidade, doutor Renato, nós faremos na última sessão. Sim, tá, okay? Seja acompanhado pela assessoria a questão do prazo. Tá, okay? Muito obrigado. Só uma pergunta, senhor presidente, ao jurídico. Nós estamos deliberando aqui para que a Câmara contrate uma empresa. Precisa haver alguma situação de parte financeira? Precisa fazer algum encaminhamento questionando o setor financeiro, se isso é suportável pelo orçamento ou alguma coisa ou não? Na verdade, seria interessante ouvir o próprio administrativo, o setor administrativo e o financeiro. Então, essa comissão especial de inquérito, ela delibera pela contratação da auditoria. Os departamentos competentes serão notificados se eles nos respondem de que forma vão agir, ok? Antes de encerrar, a palavra está aberta aos senhores vereadores. Senhor presidente. Pois não, Sidney. Quero aqui fazer um registro nessa tarde. E quero já me direcionar já ao vereador Bugalu, a qual tenho todo o respeito, não só por ser vereador, mas por um cidadão de bem. Eu fiquei meio chateado aqui nessa tarde. Eu vim parar nessa comissão através do sorteio em plenário, apresentado pelo meu partido, e estou aqui para analisar. Eu não estou buscando bandeira de A, B ou C. Eu acho que, se nós somos vereadores, nós temos que analisar os problemas. Os meus questionamentos são questionamentos ponderados, tranquilos. Não tenho afligido a honra de nenhum dos depoentes que vieram aqui, todos têm acompanhado. Quero continuar sendo assim. A minha posição espiritual e religiosa, cada um tem a sua, eu respeito a de todos.
o depoente aqui nessa tarde, ele não se sentiu ofendido, porque se sentisse ofendido é um homem educado e iria saber responder à altura o questionamento que eu fiz e a colocação que eu fiz. Vereador Bugalu, nós não estamos aqui defendendo bandeira de prefeito A, B ou C. Nós estamos aqui, vereador Bugalu, defendendo a população. Essa comissão, nós viemos para cá e foi demarcado o território, sim, no início. Né? Alguns se divergiram para um lado e para o outro, mas nós não deveríamos estar assim nessa comissão. Nós temos que estar juntos. Nós temos que estar buscando a solução e encontrar isso. Nós estamos no mesmo barco, vereador Bugalu, vereador João Carlos, vereadora Rita, vereador Cláudio. Nós estamos no mesmo barco. Hoje nós estamos defendendo uma mesma bandeira, a bandeira da nossa população, a bandeira de Bragança Paulista. Está tendo muitas divergências a nível nacional nos dias de hoje. Hoje mesmo, Bragança estava tendo bloqueio na Avenida Antônio Pires Pimentel. Isso está acontecendo em todas as áreas. Nós estamos aqui buscando o comum. E eu vou continuar trabalhando, tenho total respeito por todos os meus pares aqui nessa casa, pelos servidores e por todos os depoentes. E eu já tive momentos aqui no meu outro mandato, truculento, João Carlos Carvalho bem conhece das minhas posições, mas hoje eu estou Sidnei Paz e Amor. Eu estou aqui para fazer o melhor pela nossa cidade, pelos meus eleitores, por aqueles que têm buscado, né, um reconhecimento na urna para que nós pudéssemos estar aqui trabalhando e desenvolvendo um trabalho. É um trabalho que eu não gostaria de estar na frente, mas divergiu-se para a minha pessoa e aqui estou. Vou fazer com maestria e com lealdade e com a verdade, porque mentira eu não vou colocar no meu relatório, eu vou colocar somente o que chegou até a esse vereador, e por aqueles que me trouxerem dados para que nós possamos fazer um relatório coeso, verdadeiro e que não seja para incriminar ninguém sem ser merecido. Vamos fazer para que seja apontado aquele que dever, porque nós temos que ser justos naquilo que nós fazemos. Pois não, vereador. Ok, só um minutinho. Está concluído, Sidney? É isso? Concluído. Não, lógico, eu vou liberar, antes de fazer uma observação. Nós fomos incumbidos desse trabalho, que é importante. Ele, da forma que está sendo executado, eu acredito que ele vai dar credibilidade ao Poder Legislativo, é esse o nosso objetivo. Se a gente chegar no final das investigações e entender que não houve irregularidade na execução do contrato por parte da BBC, isso deverá constar com provas na documentação do relator. Se algum membro aqui discordar do relatório do vereador Sidnei Quedes, poderá apresentar um relatório à parte. É algo que, quando nós 5 estamos falando, nós estamos representando o Poder Legislativo e nós precisamos seguir nessa linha. Divergindo, não há problema. Às vezes, uma colocação é feita, a gente não entendeu bem naquele momento, mas de forma respeitosa. Eu passo a palavra para o senhor, vereador Bugalu. Sua Excelência tem certeza que eu jamais vou fazer alguma coisa aqui para tumultuar isso aqui. Eu estou aqui que nem vocês, buscando o melhor para a população. Se estiver errado, vamos punir. Se não estiver errado, vamos dizer, não tenho o que achar para... Agora, eu não quis, de maneira alguma, dizer que você está mentindo, vai mentir. Tá? Fica na tua consciência. Eu não misturo religião, não misturo time de futebol, não mudo nada. Eu estou aqui para trabalhar e tenha certeza. Vou trabalhar junto com vocês. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Ótimo. Então, nós, às 15h33, estamos encerrando a presente reunião, ficando os senhores vereadores, componentes da Comissão Especial de Inquérito, convocados para a sua 11ª reunião, a ser realizada nesta casa, em 4 de junho de 2018, segunda-feira, às 14 horas, para cumprimento da pauta já deliberada pela comissão. A todos, boa tarde, muito obrigado. Se alguém precisar de carona, meu carro tem combustível.